Glorificamos a Deus nessa noite por ter o privilégio de estar aqui, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, que é a nossa campanha, capítulo 18. O tema da campanha é desafio, capítulo 18, versículo de número 21. Enquanto alguns irmãos vão procurando, eu glorifico a Deus por esta oportunidade de estar adorando a Deus e pela vida do nosso pastor Joel, que nos confiou essa oportunidade. Todos acharam? Amém! Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém. Os irmãos podem se assentar? Tivemos a abertura da campanha, a quarta-feira. Até fui falando para o pastor Joel, que culto, hein? Que culto abençoado. E Deus tratou forte, falou muito forte na quarta-feira aqui, nessa noite. Amados, nós estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja. E esse texto, ele me fez meditar muito no contexto. Para ler esse texto do capítulo de número 18, eu observei algumas coisas também do capítulo de número 17. E eu até entendi os porquês de algumas coisas que se sucederam e até o porquê que chegamos a esse tema. Na verdade, Acabe, ele não foi um dos piores. Ele foi o pior rei de Israel. Ele foi o pior rei que Israel conseguiu ter na sua trajetória. E ainda para piorar a situação, casou-se com uma mulher errada, uma mulher filha de Etibal, de Baal, da Fenícia, pagã. A Bíblia, ela nos traz informação no capítulo 16, se você quiser conferir, verso 30 e 31, e ela assinala muito bem, ela declara muito bem que Acabe foi pior que os seus antecessores reis que foram antes dele, e que levou todo o povo de Israel a adorar Baal. O que me chamou a atenção é por causa de uma situação. Houve esse incidente, e a Bíblia nos diz que
no capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, ele disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Acerca disso, a Bíblia diz no versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. A terra não deu chuva por aproximadamente, alguns dizem 3 anos, outros 3 anos e meio, como registra o apóstolo Tiago na sua epístola. Mas a terra não deu chuva, e a Bíblia diz que mesmo a terra não dando chuva, Deus cuidou de Elias, que bebia água do ribeiro. Um milagre sobrenatural. Um milagre sobrenatural. Enquanto Elias foi oculto aos olhos de Acabe, de Jezabel, de Israel, dos profetas, dos falsos profetas, Deus estava cuidando de Elias. O cenário que a terra estava em crise, Deus estava operando milagres através do profeta. Eu consegui observar 3 incidentes que aconteceram, porque aproximadamente 1 ano após passar o tempo que Elias exerceu seu ministério, está dando esta palavra: não choverá na terra. O rio, o ribeiro se secou, mas Deus guardou a vida do profeta Elias por 1 ano, até que Deus disse: vai até Serepta, e lá você vai encontrar uma viúva, e lá você vai encontrar uma viúva como seu filho, e ela vai te sustentar. Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que dá vitória, Deus é aquele que chega na nossa vida na hora certa, no tempo certo, no momento certo, porque Ele é Deus. Aleluia! E a primeira coisa, quando Elias, ele tem com a viúva, ele diz: olha, mulher, traga-me um bocado de água na vasilha para que beba. E a Bíblia diz que a mulher foi e trouxe para o profeta. E a Bíblia diz que ele agora se atreve a pedir um bocado de pão. Um bocado de pão. E ela diz: mas eu nem farinha tenho. Ia fazer um único bolo para degustar comigo e com meu filho. E depois disso ia acabar-se tudo. Iríamos morrer. O profeta disse: vai, faz esse bolo pequeno
traz para mim primeiro. A Bíblia diz que foi um milagre sobrenatural. Pelo tempo que não choveu na terra, Deus cuidou daquela mulher, Deus cuidou do profeta, e Deus fez milagres em tempos difíceis, em tempos de crise. Deus é Deus. Em tempos de dificuldade, Deus está no controle. Aleluia. Enquanto isso, Acabe estava levando a todo o povo, persuadido por sua esposa, a adorar Baal. Instala, constrói um templo dentro de Samaria. Consegue entender isso? Samaria, capital de Israel. Ele constrói um templo e coloca Baal. Segundo alguns historiadores, Baal era um animal gigantesco, com cabeça de ser humano e braços de ser humano. E logo à sua altura do estômago, da barriga, havia uma abertura gigantesca, e ali era jogada crianças para sacrifício. É como se servisse ao deus de Moloque, Malcarte. Serviam. Israel estava completamente fora das diretrizes de Deus, da direção de Deus. Acabe conseguiu destruir o culto puro, genuíno a Deus, conseguiu destruir a fé do povo. O povo já não adorava a Deus, o povo já não adorava ao Senhor. Agora o povo vem em adoração a Baal. E isso, segundo alguns, veio em uma época de duas gerações. Uma geração que se deu antes de Acabe, e a outra geração que se cumpriu de Acabe, porque Acabe reinou 22 anos. E Deus só olhando lá de cima. Mas chegou o momento certo de que a palavra do Senhor veio ao profeta Elias. Aleluia. Quem sabe Acabe pensou que Elias havia morrido. Porque se você observar dentro da Bíblia, a vida do profeta é um mistério. Não é? É um mistério. Enquanto Acabe reina sobre Israel, com suas roupas luxuosas, e Jezabel, qualquer um, né, presbítero? Qualquer um que visse, já sabia, ali vem Jezabel. Por causa que ela era toda empetecada, ela era toda vaidosa, e qualquer um que via entre as mulheres sabia, aquela ali é a rainha Jezabel. Enquanto isso, Elias, por certo, com seus cabelos longos, com as suas roupas feitas de couro de carneiro, subindo e descendo o monte, com uma intimidade genuína com Deus. E a Bíblia diz que chegando quase o tempo de acabar a seca sobre o povo, sobre Israel, a Bíblia nos informa, e Deus é claramente poderoso, Ele nunca deixa de falar com o seu povo. Coisa gostosa é saber que eu e você temos um Deus que fala, e quando Ele
E sucedeu que depois, versículo 18, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Enquanto o pastor Joel tinha fome em Samaria, tinha escassez de alimento, Deus cuidava de Elias com água do ribeiro e com carne com que os corpos traziam para ele comer. Deus é aquele que cuida. Deus é aquele que zela por aqueles que são seus. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta, mas eu, todavia, eu não me esquecerei de ti. Pode ter 450, mais 400 soldados, e Elias sozinho, mas Deus deixa o povo passando a escassez por causa do pecado, mas o seu servo, ele tem prazer de cuidar e de dar vitória. A situação do povo é caótica, até porque quando Elias chega perante Acabe olha para ele no versículo de número 17: sucedeu que, vendo Acabe a Elias, o que o pastor Joel antecedeu na quarta-feira, lendo a partir do versículo 17, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel? A causa era Acabe. A oração de Elias tinha eficácia. Para falar a verdade, eu consigo comparar somente um profeta em milagres e prodígios que se igualou a Moisés, e esse foi o profeta Elias. Porque quando abria sua boca, meu Deus assinava e dava vitória ao povo de Israel. Aleluia! E Acabe, como era ousado, orgulhoso, presunçoso, metido a qualquer das maiores autoridades da época, Elias simplesmente olhou para ele e disse: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, deixaste o Deus verdadeiro para servir a um Deus que não tem poder, que vocês dizem o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Mas agora a gente vai ver dentro dessa batalha quem é Deus aqui, se é o Senhor ou se é o Baal de vocês. Essa campanha, o tema dela é forte, me estimulou quarta-feira. Deus levantou minha fé, porque esse texto, essa campanha é para você entrar num desafio, e é para você saber que nesse desafio que você começou a entrar na quarta-feira, nesse desafio eu já vejo cheiro de vitória, porque é uma batalha. Poderíamos dar um
Interessante é que Elias continua dizendo: agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Carmelo. Eu não sei a quilometragem, mas o Carmelo ficava próximo a Samaria. E a Bíblia diz que Elias dizendo: ajunta todo o povo no Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Oh glória! Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Nós estamos em uma batalha, e nessa batalha Deus está sentado no trono, no controle de todas as coisas, e Ele nesta batalha espera ver a minha e a tua reação. Não tem nada perdido que o Senhor não possa conceder vitória. Aleluia! Deus está sentado no trono e reina e controla e está no controle de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. E faz recordar aqui que eu trabalhei numa empresa de segurança. Inclusive o pastor Paulo Guzmão, que foi polícia, conheceu um supervisor que eu trabalhei com ele por 12 anos na Nextec. Tenente Martinez. E eu fui colocado para trabalhar no Vila de Santana, condomínio muito conhecido da Vila de Jacareí. Eu me recordo, trabalhei ali por 2 anos, e quando me colocaram ali, trabalhava sozinho, aquele negócio gigante. E detalhe, não tinha casa, só tinha construções, casas se levantando, mansões se levantando, mas ainda não tinha ninguém morando. E eu me recordo que começaram a furtar aquelas hastes que colocam a cerca elétrica nos muros, e isso foi por alguns períodos, e ninguém conseguia resolver. Um dia eu trabalhando à noite, o Senhor falou comigo: toca o teu joelho, ora. E eu fui orar, e eu fui pedir a Deus, e o Senhor bradou meu coração, falou meu coração: ora mais. E nas madrugadas eu passava orando, pedindo a Deus: Senhor, me guarda aqui nesse lugar, porque eu preciso trabalhar, mas a gente vê tanta coisa horrível. E eram pessoas que subiam ali com a cara de pau, arrancava, e eram pessoas perigosas. E eu disse: Senhor, eu quero repreender tudo que é demônio, lá do fundo, até chegando aqui a essa portaria, porque o Senhor vai dar vitória sobre esse lugar. Irmãos, 7 meses, nunca mais ninguém mexeu em nada. Nós estamos diante de uma batalha, nós estamos diante de um desafio, mas nesse desafio eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, para a tua vida nesta noite. Neste desafio, Deus está contando
está passando, a vitória é nossa. Cantarama Xúria. Deus, Ele é tão lindo, irmãos. E você não consegue entender. Às vezes eu e você não conseguimos assimilar. A gente é pequeno, tão frágil, demais que eu e você não conseguimos assimilar o tamanho desse Deus grandão. Deus é tão grande que preservou a vida do profeta Elias. Mas sabe o que mais me chamou a atenção, pastor Joel, nesse confronto? É porque enquanto o povo estava passando uma crise terrível, era escassez, era seca, era fome, Deus estava cuidando de Elias, com água do ribeiro, com carne e com pão, trazendo para ele se alimentar. E quando muito se acabou a água do ribeiro, ele vai até a casa de uma viúva, e a viúva o sustenta por causa da palavra de peso de Elias. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará enquanto não tiver chuva. Parece que eu vejo Deus preparando Elias para o confronto do capítulo de número 18. E para não bastar, o filho da viúva morre, mas Elias vai ali e o ressuscita e o dá vida de novo, porque Deus faz milagre. Enquanto num campo tem uma penúria terrível, o outro tem prosperidade de Deus, tem milagre de Deus, tem fartura de Deus, tem ressuscitação de Deus, tem milagre do Senhor para a vida de Elias. Glória a Deus. Agora, e aí? Dá para pensar bastante nesse texto. Porque Elias, ele estava só, ou tinha mais alguém com ele? Não tinha nada. Só. Elias estava só nesse confronto, nessa batalha. E a Bíblia diz que ele desafia: o povo vai até o Carmelo, o lugar destinado para a batalha. Eles não diziam que Baal era o Deus da chuva, da tempestade. Eles não diziam que Baal era o Deus da fertilidade. E eles faz as preces dele ali e nada acontece. E nada acontece. Nem um sinal de nada. E a Bíblia nos diz que Elias, ele é ousado, porque Deus agora lhe incumbe com autoridade. Eu me recordo até o dia de hoje que a nossa filha, a Débora, pastor Joel, a mais nova, ela tinha um problema. E eu lembro que a gente medicamos ela, nada adiantava. Um dia no culto, me lembro até hoje, chegamos até o Senhor, a minha esposa chegou e falou: pastor, ora por ela, faz uma oração por ela. Eu creio que o Senhor pode entrar com vitória nessa hora, nessa noite. E o pastor Joel fez aquela oração simples. De repente tudo se acabou. Aleluia.
a enfermidade, desapareceram. Tem momentos da nossa vida que Deus nos dá graça para usar de autoridade, e eu quero profetizar sobre a tua vida nesta batalha de oração que você está orando pela sua família. Pode ter certeza, tem vitória. Deus vai salvar um a um e vai dar vitória. Aquele filho que está afastado, Deus vai trazer ele para a casa do Senhor. Nós passamos até por momentos difíceis, mas não tem batalha perdida, não tem desafio perdido, não tem desafio em que nós colocamos e se posicionamos diante do Senhor, que Ele não dê vitória para a nossa vida. Eu quero declarar para a tua vida nesta noite: a tua vitória é certa, em o nome do Senhor dos Exércitos. O povo retalha, grita, esquela. Meu Deus, nada. Será que ele não está dormindo? Ou deu uma viajada? Deu mais alto? Nada. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia nos dá tanto ensinamento, tanto ensinamento. A Bíblia, ela própria interpreta a Bíblia. O interessante é que nada acontecia. Aí Elias era profeta. Elias apareceu no monte da transfiguração, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte. Apareceram quem? Elias e Moisés. Elias era um profeta usadíssimo na mão de Deus. Mas chegou um momento que Elias disse: agora eu vou clamar. Mas o que me chama a atenção é que Elias esqueceu o título de profeta. Olhou com autoridade para o céu e disse: se eu sou o teu servo. Ele poderia expressar diferente: se eu sou aqui o profeta. Não, Elias não ousou a se nomear. Ele olhou para o céu e disse: se eu sou o teu servo e a tua palavra está na minha boca, desça fogo do céu. E por que não dizer que aquele rego estava cheio de água? O altar ele já tinha reparado. E a Bíblia diz que cai fogo do céu. Imagina um homem clamando a Deus e descer fogo. Eu não sei como foi, mas eu começo a imaginar. A Bíblia ela não menciona, né? Mas eu começo a imaginar como é que foi isso. Desceu fogo, lambeu a água, continuou queimando, continuou ali queimando tudo. Aí quando os profetas de Baal e os profetas de Azera começou a querer fugir, aí alguns estavam ali em cima do muro, e aqueles que foram confrontados pela palavra de Deus, quando Elias diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu quero acreditar que alguém ficou ali com Elias, mas o
o resto que fugiu, Deus falou: não deixa nenhum vivo, lança da espada e mata todos. Rapaz, não ficou um para contar a história. Nessa batalha não tereis você que lutar, porque o Senhor está no comando de frente. É só você se posicionar, que Ele já está no comando de frente para te dar vitória. Ei, nesta noite é noite de decisão, e nós estamos aqui com o único intuito, acreditando num Deus que pode, num Deus que realiza, num Deus que faz todas as coisas. Que Deus te abençoe nessa noite. Você pode ter certeza. E o pastor falou aqui na quarta-feira. Aí tem pessoas vindo aqui até esse altar para testemunhar o que o Senhor fez e realizou na sua vida. Independente de qualquer problema ou situação, Deus ainda é aquele que está sentado no trono e que controla tudo e todas as coisas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e que Deus abençoe toda a igreja em nome